Livro de Juízes, capítulo 18. Os danitas buscam uma herança e tomaram Laís. Naqueles dias não havia rei em Israel. E nos mesmos dias a tribo dos danitas buscava para si herança para habitar. Porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel lhe não havia caído em herança bastante sorte. E enviaram os filhos de Dan da sua tribo 5 homens dos seus confins, homens valorosos de Zorá e de Estaol, a espiar e rastejar a terra. E lhes disseram: Ide, rastejai a terra. E vieram à montanha de Efraim, até a casa de Mica, e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto da casa de Mica, conheceram a voz do jovem, do levita, e chegaram-se para ele e lhe disseram: Quem te trouxe aqui? Que fazes aqui? E que é o que tens aqui? E ele lhe disse: Assim e assim me tem feito Mica, pois me tem assalariado, e eu lhe sirvo de sacerdote. Então lhes disseram: Ora, pergunta a Deus para que possamos saber se prosperará o caminho que levamos. E disse-lhes o sacerdote: Ide em paz, o caminho que levardes está perante o Senhor. Então foram-se aqueles 5 homens e vieram a Laís, e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme o costume dos sidônios, quieto e confiado. Nem havia possessor algum do reino, que por coisa alguma envergonhasse alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidônios, e não tinham o que fazer com ninguém. Então voltaram a seus irmãos, a Zorá e a Estaol. E seus irmãos lhes disseram: Que dizeis vós? E eles disseram: Levantai-vos e subamos a eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa. Pois estareis tranquilos, não sejais preguiçosos em irdes para entrar e possuir esta terra. Quando lá chegardes, vereis um povo confiado, e a terra é larga de extensão, porque Deus vô-la entregou na mão. Lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali, da tribo dos danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens armados de arma de guerra. E subiram e acamparam-se em Kiriat Jearim, em Judá, pelo que chamaram a este lugar Manedan, até ao dia de hoje. Eis que está por detrás de Kiriat Jearim. E ali passaram a montanha de Efraim, e vieram até a casa de Mica. Os danitas levam da casa de Mica a imagem e o levita. Então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Laís, e disseram a seus irmãos: Sabei vós também que naquelas casas há um éfode e terafins, e uma imagem de escultura e uma de fundição. Vede, pois, agora o que haveis de fazer. Então foram para lá, e vieram à casa do jovem, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram nela e tomaram a imagem de escultura, e o éfode, e os terafins, e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam armados com armas de guerra. Entrando eles, pois, em casa de Mica,
e tomando a imagem de escultura e o éfode e os terafins e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: que estás fazendo? E eles lhes disseram: cala-te, põe a mão na boca e vem conosco, e ser-nos por pai e sacerdote é-te melhor que seja sacerdote da casa de um só homem do que ser sacerdote de uma tribo e de uma geração em Israel? Então alegrou-se o coração do sacerdote e tomou o éfode e os terafins e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Assim viraram e partiram, e os meninos e o gado e a bagagem puseram diante de si. E estando já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas junto à casa de Mica se reuniram e alcançaram os filhos de Dan, e clamaram após os filhos de Dan, os quais viraram o seu rosto e disseram a Mica: que tens que assim convocaste este povo? Então ele disse: os meus deuses que eu fiz, me tomaste juntamente com o sacerdote, e vos fostes, que mais me fica agora? Como, pois, me dizeis que é o que tens? Porém os filhos de Dan lhe disse: não nos faças ouvir a tua voz, para que porventura homens de ânimo amargurado não se lancem sobre vós, e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Assim seguiram o seu caminho os filhos de Dan, e Mica, vendo que era o mais forte do que ele, voltou e tornou-se à sua casa. E eles, pois, tomaram o que Mica tinha feito e o sacerdote que tivera, e vieram a Laís, a um povo quieto e confiado, e os feriram a fio de espada, e queimaram a cidade a fogo, e ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, e não tinha que fazer com ninguém, e a cidade estava no vale, que está junto a Bet-Reob. Depois reedificaram a cidade, e habitaram nela, e chamaram o nome da cidade Dan, conforme o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel. Sendo, porém, dantes o nome desta cidade Laís. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura. E Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, a imagem de escultura que fizera Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Shalom, queridos. Comentando um pouquinho do capítulo 18 do livro de Juízes, para nós compreendermos melhor essa fase crítica de Israel. E aqui narra a história dos danitas que buscam uma herança. Esses danitas da tribo de Dan, a princípio, logo na primeira ordem dada por Moisés para eles conquistarem a terra, eles não foram capazes de expulsar os filisteus da faixa de terra que foi dada para eles, e ficaram sem possessão e tornaram-se, na verdade, verdadeiros fora da lei. E eles, como não tinham herança, lugar de possessão, eles buscavam uma. Se deram nessa cidade chamada Laís, uma cidade pacífica, uma cidade que não tinha exército, proteção. Ela era debaixo da proteção de Sidom, onde tinha exército, mas eles não podiam ser socorridos nesse momento, porque Sidom se encontrava muito longe. E eles se aproveitaram da fraqueza desse povo, um povo pacato, um povo que vivia na paz e no sossego. Se aproveitaram desse povo manso e exterminaram esse povo para tomar aquela terra.
nós já vemos que a tribo de Dan, ela na verdade desviou esse sentido, entrando pelo caminho da idolatria, quando eles descobrem o jovem que estava na casa de Mica, que era sacerdote, um sacerdote que foi vendido, na verdade, se vendeu. Ele deixou a fidelidade ao Deus verdadeiro de Israel para servir a outros deuses, para agradar a Mica, e por salário se mostra, na verdade, uma personalidade de mercenário. Os danitas, na verdade, eram violentos e fora da lei, e Mica, idólatra, e todos dentro dessa mesma superstição de adoração, de buscar um Deus para se proteger. Os danitas, quando descobrem esse sacerdote, esse jovem, eles tomam os seus ídolos, tomam aquilo que eles chamam de éfode, que na verdade era um manto ou um chale para o sumo sacerdote de Israel. Era uma túnica ou avental, que eles chamavam de éfode. O que eles chamam de terafins eram deuses ou ídolos venerados por alguns povos semíticos. Na verdade, eram estátuas, além do que eles citam, das que foi fundida, da imagem de escultura e da imagem que foi fundida. E eles achavam aquilo muito importante, eles terem ao seu lado para a sua proteção. Veja o nível de superstição quando as pessoas estão desviadas de Deus, como a tribo de Dan e todos esses envolvidos nesses capítulos aqui. Então, nós percebemos que a idolatria, ela leva a essa cegueira. Ela leva a essa cegueira. Então, que os irmãos possam aprender isso. E a Bíblia, ela não esconde nesses defeitos. Israel era o povo de Deus, era um povo que estava dividido em 12 tribos, e algumas tribos, ou a maioria das tribos, se perderam no sentido espiritual, se desviaram, entrando por caminhos de idolatria e de superstição. E por isso veio os cativeiros. Mais para frente nós vamos observar que veio os cativeiros da Síria, depois veio o cativeiro da Babilônia, e no final dos cativeiros é que vai sobrar a tribo de Judá. É uma tribo que se volta a se converter ao Senhor, se arrepende das suas idolatrias. A partir daquele momento eles criam um rema, eles chamam de Shema, que é uma declaração, uma regra. Ele sempre dizia aos filhos, os filhos deles cresciam ouvindo isso: ouve a Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. A partir desse último cativeiro da Babilônia foi que eles deixaram de ser idólatras. Então nós vamos ver que ao longo da história de Juízes, eles eram o povo de Deus, eram o povo da promessa, fazia parte das tribos de Israel, mas eles se deixaram ser contaminados pelos povos vizinhos que eles não expulsaram da terra e conviveram junto com esses povos. Então se contaminaram e se perderam muito deles. E no final dos cativeiros, como se passasse por uma peneira, só sobrou a tribo de Judá convertida, que se arrepende, se converte ao Senhor, passa por um avivamento espiritual através de Esdras e Neemias, e eles estabelecem, organizam os textos sagrados, organizam as leis de novo e os cultos judaicos, e aí eles seguem com essa devoção ao único Deus. Nunca mais eles tiveram imagem de escultura. Isso a tribo de Judá. E nós vamos ver nas narrativas de Juízes que vai estar mostrando os defeitos, os erros e os pecados das tribos, inclusive Judá também, que precisou no final se converter ao Senhor de novo. Então, queridos, é uma visão clara que a Bíblia nos dá. Às vezes é decepcionante nós vemos, mas são realidades. Essa tribo de Dan, eles, debaixo da sua fraqueza, da sua derrota espiritual, por não ter a direção divina, eles buscaram se aproveitar da fraqueza de povos pacatos, povos mansos, povos que não eram violentos, e se apoderaram deles, exterminando o povo, queimando a cidade e construindo no lugar daquele povo as suas moradas, se estabelecendo naquela geografia.
isso não foi aprovado por Deus. A Bíblia deixa claro que isso não foi aprovado. Está na Bíblia, a Bíblia está mostrando, mas não tem aprovação divina. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.